Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que traz para a discussão temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre a dengue. A nossa entrevistada é a médica infectologista da Seção de Vigilância Epidemiológica do Hospital de Clínicas da Unicamp e professora da disciplina de Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas, FCM, da Unicamp, doutora Mariângela Ribeiro Rezende. Doutora Mariângela, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje para falar sobre esse problema aí que está abrangendo o Brasil cada dia mais. Olá, é um prazer poder esclarecer as dúvidas, né? De fato, é um problema emergencial que nos aflige, né? Na nossa região, no país e também em outros países da América do Sul. Doutora, segundo os dados do painel de arboviroses, né, do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 1 milhão de casos de dengue esse ano. E no mesmo período do ano passado, o Brasil tinha um pouco mais de 200 mil casos. Tem um motivo para esse aumento tão expressivo de casos de dengue esse ano? Sim, na verdade é multifatorial, né? Mas o fator determinante é a circulação de novos sorotipos e também o aumento do vetor, né? O aumento do Aedes aegypti ele é crucial nesse aumento da doença, né? E o que fez com que o Aedes aegypti proliferasse e aumentasse? As mudanças climáticas, né? As questões da desurbanização descontrolada, né? A questão do lixo, né? E as mudanças climáticas de fato impactam de forma substancial, né? O aquecimento global, o mosquito ele consegue replicar mais rapidamente, né? Ele prolifera mais rapidamente, associado todo esse contexto urbano, né? E a circulação dos novos sorotipos. Sobre esses novos sorotipos, né? Então é verdade que existe mais de um tipo de dengue? Sim. Existem 4 sorotipos, né? Um quinto foi descrito, mas de fato bem localizado, né? Em países da Ásia. Então, são 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. E o que tem ocorrido é que houve um aumento do sorotipo 2 e uma introdução do sorotipo 3. Então, se a gente avalia na nossa região, a maior parte dos casos ainda é pelo sorotipo 1, né, numa proporção para o sorotipo 2, aí, cerca de 1 para 2, né, casos, e o 3 um número ainda pequeno. Né? Não é um número tão significativo na nossa região, mas que pode aumentar. E, então, quem pegou um tipo de dengue não pega o mesmo tipo de novo ou pode pegar o mesmo tipo de novo? Não, quem pegou um tipo de dengue, ele está imune àquele sorotipo, né? Então, eu posso ter 4 vezes, né? Porque são 4 sorotipos. E então, eu posso ter o 1, o 2, o 3, né, e o 4. Nesse momento, a gente tem a circulação dos 3 aqui, né, na nossa região. E é arriscado isso? Se é mais arriscado, tipo, conforme, sei lá, pega a segunda vez, é mais arriscado para o paciente? Sim, com certeza. A dengue grave, e a gente prefere utilizar essa terminologia hoje em dia. A terminologia de dengue hemorrágica, ela deve ser evitada. Por quê? Porque a dengue grave não necessariamente ela vai se apresentar com sangramento no primeiro momento. Isso pode levar, né, um retardo de diagnóstico. Sim, achar que não é grave porque não é hemorrágico. Exato, né? Sim. Então, a gente procura utilizar hoje em dia o termo dengue grave, uma recomendação da OMS. A dengue grave, ela é multifatorial. Um fator determinante é uma segunda infecção. Além disso, existem fatores de risco do hospedeiro. Então, crianças, né, principalmente no primeiro ano de vida, idosos, gestantes e puérperas, pacientes com doenças crônicas, esses grupos eles têm um risco aumentado, né, associado também a uma segunda infecção e associado também ao sorotipo. Né, alguns sorotipos eles podem cursar com uma doença mais grave do que outros. E, doutora, como que a dengue é transmitida? Vamos explicar para a população, assim, o básico, né? Como que ela é transmitida?
quais são os sintomas? Vamos conversar um pouquinho disso. Então, a dengue é basicamente de transmissão vetorial, ou seja, ela precisa do vetor e o principal vetor é o Aedes aegypti. Uhum. Então, você precisa... Que é um pernilongo. Exato, né? É um pernilongo que pica de dia, né? Que tem aquelas rasinhas brancas, né? E falam que quem pica é a mosquita. É a fêmea, fêmea, que transmite. verdade. A fêmea que transmite, né? Que vai transmitir. Inclusive, essa é uma das estratégias que tem sido utilizada aí para inovações para o controle do vetor, né? Então, você tentar impedir essa transmissão para a prole dela, né? Ela vai transmitindo de forma transovariana. Uhum. Então, vai sendo transmitido para as próximas gerações. Daí a dificuldade do controle, né? Sim. Então, assim, você tem uma transmissão sustentada, né, em toda aquela geração de mosquitos. E ela tem os horários que ela tá com mais fome, falaram, né? Eu tava vendo isso outro dia. Que acho que é o começo da manhã e o final da tarde. Mas isso não impede que ela pique o dia inteiro. Então isso a gente precisa tomar cuidado, porque assim, em locais em que você tem uma grande quantidade aí de mosquitos, esse padrão ele pode modificar. Então ela pode picar em outros horários também. Então, quando tem uma densidade populacional, né, do Aedes aegypti grande, ele pode picar em outros horários. De forma geral, é isso mesmo. Sim, no começo da manhã e final da tarde. E quais são os sintomas da dengue? Existe dengue assintomática? Você poderia me perguntar? Existe. Meu Deus. Existe. Só piora, meu pânico. Existe sim, tá? Então, assim, do ponto de vista de saúde pública, o que a gente considera um caso suspeito de dengue? Então, é aquele caso que tem febre, né? E associada a pelo menos 2 dos sintomas que eu vou falar agora. Então, cefaleia atrás do olho, dor de cabeça, né? Atrás do olho, dor no corpo, a presença de erupção cutânea, né? A presença de dor muscular, né? Então, configura um caso suspeito do ponto de vista de saúde pública. As petequias, né? As petequias são manchinhas vermelhas. Isso, né? Isso. São manchas vermelhas na pele. E qual é o tempo médio que a pessoa fica com os sintomas, assim? Como que funciona esse ciclo dos sintomas? Porque tem a fase da defervescência, né, que eles falam, que é uma fase que entra mais crítica, então... Então, é o seguinte, a dengue, ela tem 3 períodos bem definidos, né? A primeira fase, que é uma fase febril, que dura em torno de 5 dias. Depois, ela tem a fase crítica, né? Então, aí em torno do 5º ao 7º dia. E depois, ela tem a fase de recuperação ou fase de convalescência, né? E esse é o padrão clássico da doença. As complicações, elas, em geral, elas vão ocorrer no que a gente chama dessa fase crítica, né? Que aí é o 5º dia, mais ou menos, Exato. Pode acontecer mais tardiamente? Pode acontecer mais tardiamente, mas, em geral, é ao redor aí do final da primeira semana que esse paciente vai apresentar essas complicações. A febre, ela, em geral, não dura mais que 7 dias, a dengue, mas aí você tem, né, nesse período aí o risco das complicações. Outra coisa que também é descrito é que você tem uma fadiga pós-doença, né, que pode durar mais tempo. Então, em geral, a febre é de duração curta. Então, se você tem uma febre que está durando muito tempo, você deve pensar em outras possibilidades diagnósticas, né, ou complicações. Sim. Mas essa fadiga, né, essa indisposição, ela pode permanecer por alguns dias. Eu tive dengue há uns anos atrás e eu lembro que a febre era muito alta nos primeiros dias e depois a dor no corpo era uma coisa insuportável, assim, teve um dia que eu não consegui levantar do sofá para pegar o remédio em cima da mesa, assim, eu precisei pedir ajuda porque a dor os pacientes se queixam muito, se queixam bastante mesmo desse tipo de dor. E quando que uma pessoa com suspeita de dengue deve procurar ajuda médica? Sempre. No primeiro, tendo uma febre e mais 2 sintomas. Pelo menos 2, isso. Sim. Por quê? Qual que é a questão? O reconhecimento dos sinais de alarme e dos fatores complicadores, ele é muito específico, então ele depende de uma avaliação clínica. Né? Então, essa procura, ela deve ser feita. E mais do que isso, além da pessoa procurar, ela deve ser acompanhada. Sim, né? Porque então, tem aquele negócio das plaquetas, né? Que pode diminuir plaqueta. Isso. E aí, por exemplo, se eu vejo um paciente
que está no primeiro dia de febre, né? Ele não entrou na fase mais crítica de complicação ainda. Então, ele precisa ser reavaliado, né? Então, ele vai ter que ser avaliado depois de 3 dias, ou se ele apresentar os sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? Hipotensão, confusão mental, sonolência, dor abdominal, algum indício de derrames cavitários, né? Derrame pleural, ascite, né? Então, sangramentos, obviamente, né? Então, sangramentos gengivais, ou aumento de fluxo menstrual, né? Então, todos esses sinais e sintomas são de alarme, né? Então, ele deve ser avaliado e orientado nesse sentido. E qual que é o tratamento da dengue? O tratamento da dengue, ele é sintomático. O que a gente faz? A gente hidrata o paciente. Só que essa hidratação é uma coisa que eu reforço sempre com os meus alunos. Não vai falar assim, toma muita água e manda o paciente para casa. Não, é uma hiperidratação. Você vai hiperidratar, né? Mas você vai prescrever essa hidratação. Sim. Você vai calcular essa hidratação, né? Então, você deve, primeiro, avaliar. Esse paciente é um paciente, eu devo classificar o caso, né? Então, isso é fundamental. Esse caso é de classificação A, ou seja, um paciente que eu posso acompanhar, mandar para casa, ele não tem fator de risco, ou ele é B, ele tem fatores de risco ou comorbidades, né, ou prova do laço positivo, ou então C, ele já está tendo sinal de alarme, e D, ele já está em condição de UTI, tá? Então, isso é o ABCD, né? Isso tem que estar muito claro. E nesse paciente que é da condição A e B, são os que podem trazer mais problema. Por quê? O C e o D já está definido. Sim, né? Já estão graves, né? Já chegou e já está bastante definido. O A e o B, você vai precisar acompanhar. Sim. Né? Porque eles podem ficar graves. Eles podem complicar. Então, e aí você vai definir o tipo de hidratação. Se é possível hidratar por via oral, se essa hidratação precisa ser endovenosa, né? O quanto que vai precisar ser infundido, né? Então, por isso é necessário avaliação médica. Eu ouvi outro dia também de um médico falando, começou a ter febre, começa a tomar água. Começa a tomar muita água. Essa é uma boa recomendação. Na verdade, tomar água a gente devia tomar para o dia inteiro, né? Todo dia, não só no caso suspeito de dengue, mas tem alguma recomendação assim, de quantos litros por dia a pessoa deve tomar se ela tiver, sei lá, com febre, vamos supor? Então, na dengue, qual é a recomendação? É de 60 a 80 ml por quilo por dia, tá? Então, essa seria uma recomendação básica. Tá. Qual que é a questão? Isso precisa ter uma avaliação clínica, porque via oral, ok. Mas se for endovenoso, tem alguns pacientes que já podem ter uma sobrecarga hídrica, como pacientes renais crônicos, que você não pode sobrecarregar. Pacientes, muitas vezes, com insuficiência cardíaca, que também você não pode dar uma sobrecarga hídrica, né? Por isso que a avaliação médica é crítica. Importante, sim. Precisa de uma avaliação mais refinada, né? Sim, sim. A gente pode dizer que a hiperidratação é a única, ou talvez uma das únicas formas de manter uma pessoa com dengue viva? A grande complicação da dengue, qual que é um mecanismo, né, que ocorre na dengue grave? Ocorre um extravasamento do plasma, né, para os outros tecidos. E, em função disso, a reposição volêmica ela é fundamental. Além disso, a gente não tem nenhum antiviral específico, né? Então, deve-se investir nesse foco que é da reposição hídrica mesmo. Doutora, e sobre o inhame? Falam, né, que tem uma receita popular aí que diz que o consumo de inhame ajuda a reduzir os sintomas da dengue. Isso é verdade? Não há nenhuma comprovação científica, né? Então a gente não pode fazer nenhuma consideração a favor, né? Sim. Não é uma recomendação médica. Não tem evidência científica. Tá, e sobre o mosquito, né? Como a gente reconhecer o mosquito transmissor da dengue? Então, ou a mosquita? O Aedes aegypti, né? Ele tem as patinhas com listras brancas, né? Ele tem o hábito diurno, né? Então, ele normalmente pica mais predominante. Então, aquele que fica no nosso ouvido de noite, talvez não seja. Provavelmente não. Se Deus quiser. Né? Provavelmente não. A gente tem uma pergunta de um ouvinte sobre o albopictus. O albopictus é uma
preocupação central hoje ou ainda não é um mosquito dominante na transmissão? Vamos falar um pouquinho disso, que eu nem sabia que existia esse albopictus. Deve ser alguém da área aí. Então, você tem o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, né? Então, que são da mesma família, né? Tá. Em relação à dengue, a grande preocupação é o Aedes aegypti mesmo. Sim. Então, o albopictus, ele não tem relevância nessa transmissão. Tá. E que as pessoas, né, em casa, assim, podem fazer para evitar, ou em casa, no trabalho, para evitar a proliferação do mosquito? Olha, é fundamental você tentar eliminar os criadouros, Sim. né? Isso é fundamental. Água parada. Água parada. Só que isso, a dengue é uma doença de muito difícil controle. Porque, por exemplo, quando você avalia o levantamento de infestação por Aedes aegypti no Brasil, do ano passado, o último que foi feito, ele é diferente nas regiões. Então, quando eu pego a região Nordeste, os principais reservatórios, eles são locais em que você tem a água armazenada, porque tem uma falta de água lá, né? E quando você pega aqui na região Sudeste, já são pneus, são reservatórios mais próximos no ambiente domiciliar mesmo, né? Então, assim, você precisa o papel do cidadão é fundamental, né? E as políticas de saúde pública também, né? Porque a urbanização desorganizada, o destino do lixo, todos esses fatores, eles contribuem para a proliferação do Aedes aegypti, né? Do ponto de vista individual, o cidadão precisa tentar eliminar os focos que estão próximos, né? Que estão no domicílio, né? E tentar dar uma boa destinação para o lixo, né? Então, evitar esses locais, né, de proliferação, né? Agora, isso isoladamente não vai controlar tudo, né? Então, a dengue precisa de um esforço multissetorial para o controle, né? Então, ela precisa do papel do cidadão, ela precisa de políticas públicas e ela precisa de inovação no controle do vetor. Sim. Então, acho que de políticas um pouco mais arrojadas nesse sentido e também aí mais a médio e longo prazo, né, as questões de vulnerabilidade social mesmo. Sim, porque, né, a pessoa não consegue ter acesso nem à informação, né, e nem ao... como que você fala para a pessoa controlar, né, se ela mora num local, né, que não tem nem destinação do lixo, né? Então, assim, é difícil, é uma doença realmente desafiadora nesse sentido. Doutora, e sobre os repelentes? Porque agora viraram ouro, né? Nas farmácias, semana passada eu fui comprar, a moça falou, olha, só tenho esses dois, porque falam que tem que ter o icaridina, né? Icaridina. E na farmácia que eu fui, inclusive, eram os últimos dois, eu peguei os dois, falei, então tá bom, deixa pra mim mesmo. E eu vejo que o pessoal agora tá ficando meio desesperado, né, atrás de repelente. O repelente é importante, né, uma medida, né, importante aí. Tem que ter icaridina. Tem que ter, porque ela tem uma duração maior, né, então essa que é a vantagem, né, porque, por exemplo, você pega esses repelentes mais naturais e tudo, eles acabam não tendo essa duração, então você vai ter que ficar repassando e isso é inviável, né, então, às vezes... a pessoa não vai ficar repassando a cada 2 horas, a cada 1 hora, né? Então é totalmente inefetivo no controle. Doutora Maria Ângela, e a vacina, né? Muito se falou sobre ela, ela é segura, quem pode tomar? A gente tem uma pergunta de um ouvinte também perguntando se é recomendado em criança, e aí eu queria saber também se ela está disponível na rede pública ou particular, como que toma essa vacina, falar um pouquinho dela. Tá, ok. Em relação à vacina da dengue, a gente tem já comercializada 2 vacinas, né? Então, a gente tem uma vacina que é a Dengvaxia e a vacina da Takeda, que é essa que foi incorporada pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem essas 2 vacinas e ainda em estudos a vacina do Butantan. Todas as vacinas para dengue, elas são de vírus vivo atenuado. Então, você precisa ter aqueles cuidados, né, dos grupos que não devem receber, né, pelo risco aí de desenvolvimento. A vacina disponível agora pelo SUS, ela é a da Takeda, né, que é uma vacina tetravalente, ou seja, ela tem os 4 sorotipos, né, e ela vai ser eficaz, sobretudo, para o sorotipo 2 e 1. Tá. E nesse primeiro momento, o abastecimento, a produção de vacina ela é muito complicada. Sim.
Então, você não Tá tem dando um volume conta. grande, Uhum. né, para abastecer, né, toda a população que poderia e deveria receber. Foi definido um grupo-alvo no Brasil, né, de 10 a 14 anos, que é um grupo que, segundo as avaliações do Ministério da Saúde, depois dos idosos, é o grupo que teria mais hospitalizações e tudo. Então, o racional para se escolher esse grupo foi esse, né? Uhum. Então, essa vacina disponível no SUS, né? Essa vacina também esteve disponível em algumas clínicas privadas, né? Agora também Tá em tem pausa ocorrido também. Uhum. desabastecimento, né? E a vacina anterior, que foi a primeira vacina desenvolvida, que é a Dengvaxia, ela teve uma questão que é a recomendação de que ela seja tomada apenas por pessoas que já tinham tido dengue anteriormente, né? Então, é uma vacina que tem esse complicante. Você tem que ter a comprovação de já ter tido dengue, a primeira vacina, tá? A segunda, que é essa da Takeda, que é a que o Ministério incorporou, né? E que tem um contingente reduzido, né? A senhora sabe como está isso em Campinas? Se tem nos postos de saúde essa vacina já disponível? Não, tem para Dessa faixa faixa etária, etária. para faixa etária que tá, né, que o Ministério da Saúde incorporou, né? Agora, e a terceira vacina, que é do Butantan, ela é bastante promissora, é uma dose só, né? Mas ela não foi concluída ainda, né, o segmento, porque a grande dificuldade é que você precisa seguir esses pacientes por um período, né? Nos estudos, pelo menos 5 anos é recomendado para ver se eles terão a exposição e como que eles irão evoluir diante, né, de uma infecção pelo vírus da dengue. E a gente estava falando um pouquinho das ações, né, que as pessoas podem tomar, e a gente falou sobre ações de política pública. Então, assim, que tipo de ação que a senhora acha que o governo local... E tem uma pergunta também que é: quais são as ações da vigilância sanitária, né, que estão sendo tomadas para diminuir a incidência? As políticas públicas, elas são importantes. E, na verdade, nesse momento, o Brasil vive uma emergência de saúde pública em relação à dengue, né? Então, acho que assumir essa emergência de saúde pública é importante. Por quê? A partir do momento que você assume essa emergência em saúde pública, você vai desencadear ações multissetoriais, ou seja, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Desenvolvimento Social, né, os diferentes ministérios, e isso hierarquicamente vai chegar até os municípios, estados e municípios, né, para a tomada de decisões no controle da doença, né? E nesse momento também é fundamental a organização do serviço de saúde. Sim. Por quê? Porque você tem um número aumentado de casos, né? A dengue é uma doença que tem uma morbidade bastante elevada, e se ela for bem conduzida, né? E se o caso for bem tratado, você consegue evitar os óbitos, né? Então, não é uma letalidade tão elevada se você tiver um cuidado e tiver o acesso, né? Sim. E o paciente precisa ter o acesso. Então, isso é uma questão importante. Então, você definir de forma conjunta essas medidas, né, de controle, né, a organização do serviço de saúde como um todo, né, na região, no estado, né, então acho que isso é importante. Sim. E o HC da Unicamp, ele atende casos de pacientes com dengue? Quais são as recomendações, assim? O HC é um hospital terciário quaternário, né, então, assim, a missão dele é atender os casos graves, né, então, assim, qual que é a orientação? Para que os casos sejam encaminhados para o HC somente se C e D, né, em termos de encaminhamento. A gente ainda tem a porta aberta, então a gente recebe pacientes classificados como A ou B, ou eventualmente esse paciente é acompanhado por algum outro motivo no HC, Sim. né, e desenvolve a doença. Então a gente acaba vendo outros casos. Desde o começo do ano, a gente teve em torno de 100 casos notificados, contando aqui esse primeiro trimestre, e cerca de 25% deles internaram, né? Tiveram algum tipo de internação, ainda que no pronto-socorro, para hidratação, etc., mas tiveram algum tipo de internação.
Então, a indicação é que procure uma UBS, né, uma unidade básica de saúde perto da residência, e sendo necessário, vai ser encaminhado para um hospital maior. Isso. A gente recebeu uma pergunta também de uma ouvinte, pergunta quais as consequências de quem tem HAI, que a gente chegou à conclusão de que hepatite autoimune pegar dengue. Uhum. Olha, a pessoa que tem hepatite autoimune, né, ela já precisa ver em que situação dessa hepatite autoimune ela está, né? Se ela tiver em uso de imunossupressor, né, e etc., já é uma situação um pouco mais delicada, né? A dengue é uma doença sistêmica que pode e acomete o fígado, tá? Então, de fato, é uma preocupação, né? Mas, assim, não há uma suscetibilidade maior, né? Mas essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento próximo, né? Porque ela tem uma comorbidade, né? E ela precisa acompanhar de perto as complicações. Doutora, e sobre desinsetização, sobre aquela termonebulização, isso é eficiente para o mosquito da dengue? Isso ajuda? Olha, em geral, esses fumacê, de forma indiscriminada, eles não ajudam muito, tá? O que, de fato, controla a doença é a eliminação mais localizada dos focos, né? E, mais localizada mesmo, né? Essas coisas com muita dispersão, o fumacê e tudo, é pouco efetivo. Empresas, né, que ficam dentro da mata, assim, eles normalmente contratam empresas para fazerem ali, né, naquele setor. Tem que ser uma coisa mais focal. Sim. Não, por exemplo, na cidade. Na cidade inteira, igual faz com aquele caminhão. Isso é pouco efetivo. Tá. Bom, doutora Mariângela, a gente está chegando quase no final da nossa conversa aqui e antes de terminar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que estão meio apavorados, tipo eu, assim, que não querem pegar dengue. Então, o que a senhora poderia falar para nós todos? Olha, a mensagem que eu deixo é a seguinte, então a gente precisa cuidar do vetor, né? Então esse é o principal, porque assim, o Aedes aegypti, ele transmite outras doenças, além da dengue também, então a gente precisa fazer a nossa parte, né? E, além disso, assim, não é motivo de pânico, né? Mas eu acho que assim, a gente garantir esse acesso, né, e procurar o atendimento médico, né, se tiver algum sintoma, porque aí você vai poder ser orientado de uma forma adequada e ter esse segmento. Então, não é para causar pavor, né? Sim. Mas é para orientar para que as pessoas sejam ativas no controle do vetor e procurem atentas na presença dos sintomas. Bom, doutora, então eu quero agradecer a sua presença. Eu espero que em breve a gente pode voltar a conversar aí sobre outras doenças da área epidemiológica e que essa dengue passe rápido, né? Foi um prazer estar aqui. Eu acho que é fundamental orientar, né, a população, esclarecer, né, para os riscos da doença, né, para a importância de procurar o cuidado de forma rápida, né? E esperamos que a gente consiga controlar melhor. Mas os próximos meses ainda, né, a perspectiva é de que o número de casos aumente. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam na vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.